A paz do Mestre Jesus esteja conosco. É uma honra, eu estou muito feliz em estar aqui novamente, falando para o Grupo Espírita André Luiz, ainda que de forma remota, mas agradecemos a providência divina pela oportunidade de podermos falar um pouco mais sobre doutrina espírita, mesmo que não possamos estar presencialmente com todos, como seria do nosso agrado, mas esse dia chegará. Então, o tema que me coube hoje foi a união da alma e do corpo, que consta de O Livro dos Espíritos e abrange as questões de 344 a 360. Essa questão da união da alma e do corpo, ela é controversa em algumas doutrinas. Alguns acham que a alma, aqueles que acreditam que há uma alma, acham muitas das vezes que essa alma se une ao corpo no momento do nascimento. Outros que nem consideram a existência da alma entendem que a vida humana se inicia a partir do momento em que o embrião se desenvolve a ponto de ter o tubo neural, que é a estrutura rudimentar que vai dar origem ao sistema nervoso. Outros ainda entendem que aquele ser em gestação só vai ser uma pessoa a partir do momento em que vir à luz. Nós estamos falando de doutrina espírita, então importa considerar a compreensão da doutrina espírita a respeito do tema. E Kardec, ao perguntar aos espíritos, teve a informação bastante clara de que a união da alma ao corpo começa na concepção, está lá na questão 344, quando o codificador pergunta em que momento a alma se une ao corpo. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Questão 344, como eu já havia dito. Então, os espíritos superiores vão ser bastante claros. A partir do momento em que há a união dos gametas, do gameta masculino e do gameta feminino, vai haver essa união da alma ao corpo. E essa união se dá por meio do laço fluídico, que é uma expressão do perispírito, um apêndice, digamos assim, do perispírito que vai ficar ligado a esse corpo em formação durante todo o seu processo encarnatório. A partir daí, salvo exceções que serão analisadas com particularidade, o laço não se romperá. Então, essa questão, a resposta a essa questão veio trazer uma luz sobre o assunto, o entendimento sobre o assunto. A partir daí, não há mais dúvida. Essas questões do Livro dos Espíritos que tratam desse assunto são bastante claras, abordam uma série de acontecimentos que interessam a vida cotidiana, que interessam o entendimento de como as coisas ocorrem no âmbito da concepção, no âmbito da reencarnação dos espíritos. Mas André Luiz, ele foi além no sentido de esclarecer com maiores detalhes, que não caberia ao Livro dos Espíritos naquele momento, mas esclarecer acerca de como se dá essa concepção e todo o processo. Então, lá no livro Missionários da Luz, nós vamos encontrar alguns capítulos, 3 ou 4, onde o André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, do nosso querido Chico Xavier, ele vai narrar a reencarnação do Segismundo,
que é um espírito que, embora já tenha feito algumas conquistas desde a sua última encarnação, embora tenha aproveitado as oportunidades para a sua renovação, ele ainda tem necessidade de passar por algumas provas devido às suas ações equivocadas no pretérito. Então, o livro vai narrar o momento da preparação reencarnatória desse espírito. E aí André Luiz vai nos dizer vai aproveitar para nos dizer que não existem reencarnações iguais umas às outras. As programações reencarnatórias, elas seguem um roteiro muito preciso, porque tem a ver com a nossa necessidade de provas, de expiações, de desafios, e esses desafios que são de molde a nos tornarem melhores. A gente sabe, a gente já aprendeu nos estudos da codificação, que a gente aprende sempre, tanto encarnado quanto na erraticidade. Mas é encarnado que a gente põe à prova o conhecimento adquirido, e é natural que seja assim. Comparando a Terra a uma escola, e ela o é, vários espíritos dizem isso, a gente lembra que quando a gente está na escola, a gente aprende os conteúdos teóricos, tem os conteúdos teóricos práticos, a gente faz, dependendo do ramo do conhecimento, faz experimentos no laboratório, faz atuações em realidades simuladas, ou mesmo na realidade, mas sempre acompanhado por preceptores, por professores. Mas na hora da prática profissional, quando estamos lá responsáveis por nós mesmos, é que nós consolidamos o nosso conhecimento, adquirimos experiência, que a gente até aprende na teoria, até aprende nos ensaios, mas só vai adquirir uma experiência duradoura quando vivenciar. Então, assim é a encarnação. Então, diante disso, André Luiz vai dizer que não existe nenhuma reencarnação igual a outra, porque cada uma guarda relação com a necessidade evolutiva do espírito. Então, nesse capítulo, ele vai narrar toda a atuação dos técnicos em reencarnação para fazer com que o Segismundo reencarne e fazer com que ele tire o máximo de proveito da experiência reencarnatória, tanto à luz dos conhecimentos morais que ele já traz, quanto à luz dos implementos físicos que ele vai ter à sua disposição. Então, nós vemos ali uma verdadeira aula de genética, de embriologia, vemos ali discutimos ali questões profundas acerca de hereditariedade, quando os técnicos em reencarnação vão atuar no gameta masculino e no gameta feminino, selecionando as melhores características para que aquele espírito tenha um instrumento físico adequado às suas necessidades. Então, vale a pena, quando se estuda esse tema, partindo do Livro dos Espíritos, aprofundar o conhecimento sobre a reencarnação do Segismundo como um protótipo de uma reencarnação onde os espíritos atuam, manipulando a matéria sem derrogar as leis divinas, no intuito de fazer com que essa união da alma e do corpo seja o mais proveitosa possível para aquele espírito. Então, nós vemos ali um retrato do que a 344, do que a questão 344 diz. É no momento da concepção, onde os espíritos estão esperando para atuar em favor do Segismundo, em favor da ligação do laço fluídico ao corpo físico, esperando o gameta masculino migrar até o útero para se encontrar com o gameta feminino, e ali toda uma série de reações complexas, cujo estudo é do campo da embriologia, vão se dar. A partir daquele momento, o laço fluídico se liga e aquele espírito já, inconscientemente, à luz do determinismo divino, ele vai promover as sucessivas divisões celulares até que aquele corpo comece a ter uma característica de corpo humano.
Então, Kardec vai fazer uma série de questões aos espíritos superiores para entender como é essa união da alma e do corpo. Ele vai perguntar se é definitiva, e os espíritos vão dizer: é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, uma vez que, pelo gênero de provas do espírito, ficou designado pela providência divina, através dos benfeitores encarregados da sua reencarnação, que aquele espírito renascerá em determinado lar, de determinados pais, com determinado corpo, com determinadas características, isso é definitivo. Não pode um espírito, digamos, passar na frente e sair e pegar aquele corpo que está designado, não. A partir daquele momento é definitivo, a partir do momento em que o laço fluídico se liga aos gametas, a célula ovo formada pela união dos gametas, aquela união é definitiva e a partir daí esse laço fluídico vai se encurtando, o espírito vai passando por uma série de sucessivas transformações que André Luiz lá no livro Missionários da Luz vai caracterizar, que é o processo de miniaturização, ele vai entrando numa fase que se chama também de perturbação, que é um pouco similar à perturbação após a desencarnação, mas com características diferentes, onde ele vai se preparando para uma imersão na próxima encarnação, com esquecimentos dos fatos da sua precedente encarnação, com esquecimento das lembranças da erraticidade, mas não com a anulação de toda a experiência que ele traz destas vivências anteriores, boas ou mais. E Kardec quer saber se é definitiva, por que existem as mortes prematuras? Por que tem fetos que não são viáveis? Por que tem gestações que não chegam a termo? Por que existem os natimortos? E os espíritos vão dizer, como generalidade, que as mortes prematuras são consequências quase sempre das imperfeições da matéria, mas a providência divina as utiliza como prova para os pais. Então, quando a gente vê lá em Missionários da Luz, os técnicos da reencarnação, responsáveis pela reencarnação do Segismundo, eles precisavam dar ao corpo físico do Segismundo características que eram relacionadas à sua necessidade provacional. Eram mazelas na área cardíaca que ele precisava ter como necessidade de reparação dos erros da sua encarnação precedente. Então, ele precisava ter uma dificuldade na área cardíaca. E a gente sabe, hoje, com os avanços da ciência, que essas questões de saúde, muitas das vezes, elas trazem relação com a hereditariedade, com a genética, com o DNA, né, os cromossomos, o DNA dos pais, e como a natureza ela não dá saltos, e como há um encadeamento sucessivo nas leis de Deus que regem os fenômenos físicos, isso se dá de acordo com as leis, e a ciência já conseguiu entender bastante dessas leis. Mas André Luiz vai mostrar para a gente que isso não é um determinismo, que os técnicos em reencarnações, sem derrogar as leis, eles podem manipular essas características de modo que o espírito aproveite ao máximo o instrumento que ele traz. Então, lá, eles vão manipular o gameta masculino para que o gameta, com as características que são necessárias para o Segismundo, ganhe a chamada corrida dos espermatozoides para fecundar o óvulo feminino. Então, as características já existiam no organismo paterno quanto materno, eles só dão uma ajudinha ali. Algumas encarnações têm esse nível de especialização, os técnicos investem mais nessas questões, de acordo com o gênero de prova do espírito. Outras encarnações, elas obedecem mais à generalidade, deixando-se que os mecanismos do corpo entrem em ação, que são perfeitos para
que essas características genéticas sejam passadas de geração em geração. Então, muitas das vezes, quando o espírito ele se liga a um corpo, no momento da concepção, a um corpo que não vai ter condições de chegar à encarnação, ou vai reencarnar e vai viver poucas horas, poucos minutos até, isso não se dá ao acaso, porque nada no universo ocorre ao acaso. As leis divinas são perfeitas e regem tanto o microcosmo quanto o macrocosmo. Então, essas mortes prematuras, elas têm uma função. Os espíritos vão dizer que quase sempre elas são imperfeições da matéria. É claro, imperfeições, ligações genéticas ou dificuldade na hora das divisões celulares e que vão ser incompatíveis com a vida. Mas que a providência divina, os técnicos em reencarnação, digamos assim, os benfeitores espirituais, já sabiam e permite que isso ocorra quase sempre como prova para os pais, mas pode ser também como prova para o próprio espírito, e a gente vai ver isso muito bem ilustrado no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, onde, em determinados momentos, espíritos que tinham o perispírito muito danificado por conta do suicídio, e mesmo com todo o tratamento, eles traziam ainda uma desorganização perispirítica muito grande. E aí as encarnações que muitas das vezes não eram viáveis, que não vinham a termo, ou que vinham a termos como teratomas, como situações muito difíceis e incompatíveis com a vida, eram utilizadas para que esses espíritos depurassem ali o seu perispírito. Então, tudo se aproveita, tudo tem uma razão de ser no universo. Os espíritos vão deixar isso bastante claro. O espírito, algumas vezes, sabe que o corpo que ele está designado não tem a possibilidade de viver. Então, o gênero de provas do espírito vai ser apresentado a ele de acordo com seu nível de consciência. Há espíritos que acompanham, como foi o caso do Segismundo, do livro Missionários da Luz, novamente citando, ele acompanhou todo o projeto da sua reencarnação, porque ele tinha um nível de consciência capaz de entender todo o processo. Existem espíritos que não têm esse nível de consciência, então a programação é feita meio que à revelia deles, porque os benfeitores espirituais sabem do que ele necessita. Ele ainda não sabe com toda a plenitude. Tem encarnações que são muitas das vezes compulsórias, o espírito nem sabe, quando vê é ligado ao corpo, na concepção, e quando vê já está reencarnado. A gente tem um caso desse em nosso lar, quando é narrado o processo de reencarnação do pai do André Luiz e daqueles espíritos com características femininas que lhe estavam ligados nas zonas inferiores. Foi uma reencarnação compulsória, porque os espíritos não tinham um nível de consciência para programar, para elaborar. Ao contrário do Segismundo, que tinha esse nível de consciência. Então, algumas vezes, o espírito sabe que ele vai se ligar a um corpo que não vai ter possibilidade de viver, vai ser o chamado natimorto. Mas ele, muitas das vezes, não escolhe isso somente porque quer desencarnar logo. Não, até porque quem tem o nível de consciência de ajudar na programação da sua reencarnação já tem o discernimento suficiente para saber o que é melhor para ele. Muitas das vezes ele escolhe ainda assim porque ele precisa daquele curto espaço de tempo. Aquele curto espaço de tempo, embora para os materialistas não haja nenhum sentido, para ele faz sentido. Ele reorganiza o perispírito, como foi mostrado no livro Memória de um Suicida, ou ele completa determinado tempo que faltava da sua reencarnação anterior. Então, ele muitas das vezes escolhe ou aceita por conta dessas situações, não porque ele quer logo se ver livre da reencarnação, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, principalmente para os espíritos muito endividados, que vivem em luta com os seus inimigos do passado, que os perseguem nas zonas inferiores, a reencarnação é uma bênção, aliás, a reencarnação é sempre uma bênção.
mas muitas das vezes os espíritos não compreendem assim. Mas os espíritos que estão nas trevas, nas zonas inferiores, sendo perseguidos por espíritos tão infelizes quanto eles recebem a reencarnação, e isso é um bálsamo, porque eles entram no mecanismo do esquecimento. Então, a consciência de culpa, ela é um tanto quanto aplacada, embora não anulada, e ele vai ter experiências na carne que vão alertá-lo para outras possibilidades, de modo que ele vai se libertar daquele círculo vicioso que muitas das vezes ele estava envolvido, de perseguidor perseguido nas trevas. Então, a reencarnação é sempre uma bênção. E quando essa encarnação falha, quando esse espírito é ligado a um corpo que ele não tem, não vem a termo, ou só vive instantes depois do nascimento, o espírito pode reencarnar quase que imediatamente, se for o caso, mas não é uma regra. Muitas das vezes ele volta para o mundo espiritual, para a erraticidade, para fazer os novos planos. A não ser que isso já tenha sido especificado pela providência divina, pelos responsáveis da sua reencarnação. Em alguns casos isso ocorre, o espírito tem uma encarnação brevíssima, de poucos meses, considerando o período intrauterino e o período fora da mãe, né, depois do nascimento, e imediatamente depois ele embarca, digamos assim, numa encarnação mais duradoura. Então, os espíritos dizem isso. Quando a encarnação falha, ela é suprida por outra, o que pode ou não ser imediatamente, conforme as determinações da providência divina. O espírito pode, após encarnado, achar pesada demais a prova que ele escolheu. Isso pode se dar. Quantas vezes a gente, quando do desconhecimento da doutrina espírita, lamentava a vida, reclamava das condições, do meio em que nasceu, das condições socioeconômicas. Hoje não nos é mais lícito fazer isso, porque nós compreendemos que estamos, como diz magistralmente a irmã Sheila, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Está tudo certo com relação à nossa encarnação. Mas, muitas das vezes, o espírito pode achar pesado demais a prova que escolheu. Mesmo tendo inconscientemente essa visão de que foi ele que escolheu, que foi ele que participou da escolha, ou que, ainda que não tenha sido ele, foi uma reencarnação preparada para o seu bem. Até porque é lei universal que ninguém reencarna para fracassar. As reencarnações são programadas considerando a sua possibilidade de sucesso, de êxito. Então, todos os que reencarnam, eles reencarnam para vencer a si mesmo, não é para vencer na vida, ter sucesso material, não, para vencer as suas imperfeições. Tem que seja para vencer uma imperfeição em uma encarnação e se preparar com mais força, com mais experiência, para a próxima, onde ele vai vencer as outras imperfeições, assim sucessivamente, até chegarmos à condição de espírito puro. Então, ele pode, inconscientemente, ele sabe disso, mas aquele espírito que não tem um nível de consciência tão elevado, que não tem a ajuda da doutrina espírita que esclarece, não dizendo aqui que a doutrina espírita, só pelo fato de um indivíduo ser espírita, ele está melhor do que o outro, não. O que acontece é que a doutrina espírita nos esclarece. E esclarecidos, nós temos condições de discernir. Mas muitas das vezes, mesmo com essa condição, o espírito pode achar pesada demais a prova que escolheu. Nesse caso, se não tiver consciência lúcida e não tiver uma orientação clara que a doutrina espírita nos traz, ele muitas das vezes recorre ao suicídio. Mas devemos sempre pontuar que ninguém recebe prova superior à sua resistência. Deus é a inteligência suprema do universo e ele é infinita bondade. Se ele nos dá uma carga, uma cruz, como se comumente costuma dizer, é porque ele sabe que nós podemos superar essa dificuldade. Então, o suicídio é falta de fé, ociosidade, é covardia moral, como vai ser falado lá na frente no Livro dos Espíritos. Kardec continua perguntando, e os espíritos, que bom, né, continuam respondendo.
E aí eles vão dizer que no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza mais ou menos das suas faculdades, conforme o seu nível de consciência e o ponto em que se encontre nessa fase. O ponto em que se encontra nessa fase é o nível de consciência, são as experiências já adquiridas, o conhecimento que tem. Então, dependendo da evolução do espírito, do nível de consciência do espírito, nesse período entre a concepção, ou seja, na vida intrauterina, entre a concepção e o nascimento, ele vai poder ficar mais ou menos lúcido, mais ou menos consciente. Esse laço fluídico, ele vai se estreitando à medida que a gestação vai ganhando, vai avançando em dias, em semanas, em meses. Mas ele pode guardar uma certa percepção, uma certa lembrança das suas faculdades, ou não. Ou o processo de miniaturização vai levando uma espécie de latência, de adormecimento, que os espíritos superiores vão chamar de perturbação. É uma perturbação que cresce até o momento do nascimento. Então, quem leu lá Missionários da Luz vai ver que quando estava chegando perto do momento da ligação, mesmo antes, né, da ligação, o Segismundo foi começando a ficar nervoso, né, preocupado, apreensivo, e isso vai ocorrendo durante a gestação, de acordo com o nível do espírito que está consciente, que está seguro, que a reencarnação dele é a melhor coisa para ele no seu processo evolutivo, que ele vai encontrar meios de se reerguer, pais que vão educá-los, lembrando das promessas dos benfeitores, que sempre dizem: nós não vamos te deixar sozinho, nós vamos te amparar. Ele vai vir mais seguro. Aquele que sabe que tem muitas provas, que vai vir para um meio que o vai tentar de todas as formas, é natural que ele fique mais apreensivo. Mas até esse processo de miniaturização, com a diminuição do seu nível de consciência das suas faculdades, ajuda para que ele faça a sua imersão na nova vida sem muitas ansiedades. E aí eu me lembro também, lá em nosso lar, da reencarnação do senhor Ricardo, o esposo da dona Laura. Mesmo com toda a bagagem, ele ficou, em determinado momento, transpareceu isso no livro, que ele estava meio, né, preocupado, né? Mas os mentores reforçaram, renovaram os protestos de que estariam com ele, e aí o livro depois narra uma visita dos benfeitores a ele, quando já encarnado, bebezinho, no berço, e ele podendo perceber a presença desses espíritos benfeitores, já que nesse processo ainda, recém-reencarnado, a alma não está totalmente acoplada à realidade física e tem uma percepção ainda da dimensão espiritual de sua origem bastante grande. Isso é tema para uma outra conversa que gera bastante esclarecimento, bastantes questionamentos a respeito dessa questão. Então, a partir da concepção, ele começa a ser tomado de uma perturbação que cresce até o momento do nascimento. Então, ele vai ficar mais ou menos limitado de acordo com o seu nível de consciência. A gente imagina que um espírito com uma certa superioridade não precisaria ficar miniaturizado, adormecido, aos 9 meses até seu nascimento, porque teria condições de estar um tanto quanto mais autônomo nas suas faculdades. E aí eu me recordo de uma narrativa que o Divaldo Franco fez em uma das palestras e que está no livro Sexo e Consciência, que é uma compilação de estudos e palestras do Divaldo Franco, bastante oportuna. E aí o Divaldo narra de um caso em que um espírito que ele acompanhou todo o processo de renovação, de disposição de se renovar, e ele acompanhou o processo da gestação da mãe
da família que ia receber esse espírito, e o próprio espírito foi ao Divaldo quando estava próximo de nascer, estava ligado pelo laço fluídico, mas como era um espírito que já tinha uma certa compreensão da vida, ele tinha uma certa autonomia, um certo nível de consciência e estava de posse de alguma das suas faculdades. E o espírito chegou ao Divaldo e disse: vai chegar a hora, estou prestes a nascer. E aí Divaldo vai à casa da família, se oferece para tomar um chá e vê o momento em que o espírito fala: é agora. E a mãe começa a sentir as dores do parto. Então, isso é muito bonito, e ainda mais quando tem exemplos assim que ilustram essa ideia, que mostra que a providência divina ela atenta às mínimas coisas. O espírito que não tem essa condição toda, ele vai ficar, de certa forma, adormecido, digamos assim, miniaturizado, ligado ao corpo, sem condições, sem autonomia de utilizar a sua consciência e suas faculdades. Mas o espírito que já tem a compreensão vai aproveitar esse momento para coisas úteis, ainda que ligado pelo laço fluídico àquele corpo, já que aquela ligação é definitiva no sentido de que um outro espírito não pode vir para tomar aquele corpo. E aí nós imaginamos Jesus. Será que Jesus ficou miniaturizado, ligado lá com a forma do embrião até o nascimento? Ou ligado a Maria pelo laço fluídico, ligado ao seu corpo e à sua mãe pelo laço fluídico, ele aproveitou para tratar das coisas do Pai, como ele dizia sempre. E aí a gente chega à conclusão de que, como um espírito puro, com total conhecimento da matéria, embora ligado ao laço, porque a reencarnação dele se deu exatamente como todas as outras reencarnações se dão, Deus não derroga as suas leis, não precisa, porque elas são perfeitas, mas com um nível de consciência tal que o permitiu acompanhar o processo sem dispor de suas, sem precisar ficar alijado das suas faculdades intelectuais, mesmo que transitoriamente. Então, a partir da concepção, nós já dizemos, ele começa a ser tomado de perturbação que cresce até o momento de nascimento, e a plenitude das suas faculdades, elas se desenvolvem gradualmente, após encarnado, conforme o desenvolvimento dos órgãos. As ideias vão lhe voltando pouco a pouco. Então, a partir do momento que ele reencarna, ele tem lá os implementos físicos, o cérebro principalmente, que vai lhe dar condições de começar a perceber e atuar no mundo físico, no meio onde ele foi chamado a viver. Mas o desenvolvimento desses órgãos é gradual, o cérebro começa a se desenvolver gradualmente, as faculdades da visão, da audição, da fala, da mobilidade, elas começam a se desenvolver gradualmente. E é a partir daí, já que ele precisa dos órgãos para atuar no meio físico, a partir daí que as suas faculdades vão se desenvolvendo, através dos estímulos que ele recebe do meio, dos seus familiares, dos sentimentos que envolvem a sua chegada, e aí as suas ideias vão voltando pouco a pouco. É claro que as lembranças não. Nós estamos ainda numa etapa do nosso desenvolvimento, no nosso planeta, em que o esquecimento é necessário. Então, nós temos o esquecimento dos fatos do passado, das lembranças do passado. Mas aquilo que somos, o patrimônio conquistado, a bagagem conquistada, ela está aqui, ela está na nossa consciência, está no nosso inconsciente, está no nosso subconsciente, ou seja, está em nós, espíritos que somos. E essas ideias vão voltando pouco a pouco. Por isso que a infância é um período rico, é um período pleno de possibilidade de educação, porque as ideias vão voltando e com elas vão voltando as tendências, e aqueles encarregados, incumbidos de educar o espírito, têm aí a possibilidade, se são observadores, e a característica de pais e mães serem observadores, pais, mães, educadores, eles começam a observar essas tendências, e se tem o conhecimento da imortalidade, da anterioridade da vida, vão ver que se aquelas ações não foram desenvolvidas no meio onde ele atua,
no lar, na escola, na sociedade, são tendências trazidas do seu passado e vão reforçá-las se são superiores e coibi-las com amor se são inferiores e fazem parte do patrimônio negativo que aquele espírito ainda traz. Então, a pouco, essas ideias vão lhe voltando. Mas aí Kardec fica questionando uma coisa, que todos nós questionaríamos se tivéssemos tomando contato com esse dado, com essa informação pela primeira vez. E ele fala sobre as gestações não vitais. Mais uma vez, ele avança nessa questão do ponto de vista da encarnação. Lá no início, ele falou do ponto de vista da escolha do espírito. E aí os espíritos vão dizer assim, frequentemente existe gestação em que o feto não é vital, ou seja, ele não é destinado a nenhum espírito. Isso ocorre como prova para os pais. Então, nós conhecemos, eu conheço alguns casos, por conta de ser da área da saúde, mas todos já ouvimos uma história de uma mulher que teve todas as características da gestação e, na realidade, não havia ali uma gestação, havia uma massa disforme que não se caracterizava como um embrião, não se caracterizava como um filho, não é? Então, no passado, os antigos chamavam de ovo seco, o nome científico disso é mola hidatiforme, e hoje, com o avanço da tecnologia, isso é descoberto logo nas primeiras semanas de gestação, né? Mas antigamente não tinham as imagens, os diagnósticos por imagem. Então, a mulher tinha todos os sintomas da gestação e, na hora de parir, era uma massa disforme, descaracterizada. Houve a evolução ali de uma massa orgânica, mas que não estava fadada a receber nenhum espírito. E isso ocorre ainda hoje, mas é identificado, como eu disse, precocemente, por conta dos aparelhos que permitem medir batimento fetal, que permitem ver as características do desenvolvimento do embrião, e isso é fácil de se identificar hoje, mas ainda ocorre, são questões orgânicas, mas como dissemos mais à frente, como já aprendemos, nada ocorre ao acaso, isso é prova para os pais. Então, ali não houve ligação, união do laço fluídico à célula ovo. Houve todo o processo de desenvolvimento do ovo, da célula ovo, o zigoto, mas aquela divisão celular que é padronizada no caso de quando há um espírito ali, a divisão ela é caracterizada pelo determinismo divino, e é uma coisa muito linda de se ver, como a partir de algumas horas depois da ligação do gameta masculino ao feminino, a divisão ocorre de uma maneira padronizada. Quando não há um corpo ali, um espírito ali, aquela divisão acontece de maneira descontrolada. Mas uma prova de que para que haja vida humana, há necessidade que o espírito se ligue ao corpo pelo laço fluídico, porque quando as divisões celulares ocorrem sem a atuação de uma inteligência ligada àquele corpo, mesmo que uma inteligência que esteja agindo pelo determinismo divino, essa divisão é totalmente descontrolada. Então, essas massas orgânicas, muitas das vezes, têm algumas características de unha, de pelos, mas não caracterizam um ser vivo, um ser humano. Porque ali não foi destinado aquela massa, não foi destinado a nenhum espírito, foi só uma ação orgânica. E isso não é o acaso, dissemos, é uma prova para os pais. Não é, nesse caso, prova para o espírito, porque o espírito não foi ligado ali. E muitas das vezes essas gestações chegam a termo, mas não vingam, porque não havia ali um espírito destinado a compor aquele corpo. E o espírito não poderia ser ligado depois, por exemplo, na hora do nascimento. Não é assim que as coisas ocorrem, como os espíritos nos mostram através das orientações. Essa união tem que ser lá no momento da concepção. E aí a gente chega a uma questão que, consequentemente, vai surgir desse assunto.
E Kardec pergunta, então, quais as consequências tem para o espírito o aborto? Para o espírito que está reencarnando é uma existência nulificada, que ele terá de recomeçar. E que traz muitas consequências, porque aquela reencarnação era para ele uma oportunidade de renovação. A reencarnação é uma bênção que permite ao espírito voltar ao meio onde ele agiu mal e aprender a agir bem, a reparar os erros, a se instrumentalizar de conhecimentos novos que vão fazer com que ele não erre mais por ignorância ou por maldade. Então, a reencarnação que é nulificada e que tem que recomeçar, ela muitas das vezes é penosa para o espírito, que muitas das vezes não consegue entender, não consegue perdoar, e que cria muitas dificuldades, tanto para o próprio espírito quanto para aqueles que foram responsáveis pela sua reencarnação nulificada. E aí a gente continua falando sobre esse assunto. Kardec vai falar, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Há crime. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Então, muitas das vezes, e hoje em dia a gente tem, é natural nesse nosso período de transição que tenhamos muitas ideias misturadas, muitas ideias nobres, misturadas com ideias ainda muito perniciosas, nesse caldeirão de ideias, nessa confusão de ideias em que vivemos, isso é natural da transição, mas nós vemos muitas das vezes uma apologia muito grande à questão de meu corpo, minhas regras. Primeiramente, o corpo não é nosso, o corpo é um instrumento que Deus nos empresta e ele pode tirar a qualquer momento. Só ele pode tirar, só ele é o autor da vida, então só ele pode dispor da vida. Então, o meu corpo, já não posso dizer que ele é meu. Ele está comigo em comodato, digamos assim, dando uma linguagem da vida material. Eu tenho que devolvê-lo, eu tenho que prestar contas do uso que eu faço dele. Então, essa frase por si só já estaria errada. E ela é muito mais errada quando nós falamos da mulher grávida. Porque quando ela fala meu corpo, minhas regras, o corpo que ela está albergando não é dela, é o do espírito que ela aceitou ou que foi determinado para ela receber como mãe. Então, não é seu corpo, então não é sua escolha, e o aborto é assassinato, de qualquer perspectiva que a gente analise. Então, muitas das vezes, até no meio espírita, a gente ouve algumas ideias equivocadas de pessoas mal orientadas e que não estudam convenientemente e que, em determinados momentos, têm tendência a anuir com o aborto. Ele é assassinato em qualquer circunstância. Não existe uma circunstância que atenue o fato de um assassinato através de um aborto provocado. Há crime sempre que se transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá um crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Uma mãe ou quem quer que seja, os responsáveis pelo procedimento cirúrgico, os indiferentes que não apoiaram, aqueles que não orientaram, todos serão responsáveis. E dado que o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haveria crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Kardec pergunta. E aí os espíritos respondem que preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Nesse caso, a retirada do embrião, do feto do embrião, teria uma justificativa à luz da doutrina espírita. Mas vamos lembrar que essa questão foi escrita no século XIX, onde nós não tínhamos as conquistas da tecnologia que temos hoje. Então, hoje em dia, não existe nenhuma causa, nenhuma entidade nosológica, digamos assim, nenhuma doença, nenhuma patologia que não possa ser tratada em tempo para que se salve ambas as vidas, da mãe e do bebê. Então, no caso em que não houvesse uma justificativa, no caso em que não houvesse uma chance,
os espíritos usam o bom senso, preferível sacrifique o ser que ainda não existe ao sacrificar-se o que já existe. Mas hoje em dia, a ciência moderna mostra, e os estudos em obstetrícia mostram que não há nenhuma causa que não possa ser identificada no período intrauterino e tratado no sentido que não ofereça risco à mãe. É claro que existem causas que não têm cura. Vamos falar do caso dos anencéfalos. Identifica-se no início, mas não há cura para o caso, até porque é uma prova para o espírito. Nesse caso, deve-se deixar a gestação vir a termo e deixar que a providência divina se encarregue. Existem exemplos de bebês anencéfalos que viveram bastante tempo, considerando a sua condição. E para aquele espírito foi uma dádiva passar por aquele tempo que era o que ele precisava. Então, mas risco da mãe levar a gestação a termo, isso não existe. Em casos individuais que serão analisados, devem ser analisados individualmente de acordo com as condições clínicas da mulher, e não por questões políticas, por questões de apologia, por questões de ativismo tão em voga ultimamente. Então, os espíritos são muito claros. Se a mãe está em risco, deve-se tomar providências. Mas, antes de provar que a mãe está em risco, essas providências são desnecessárias e o monitoramento, o acompanhamento da gestante permite avaliar esse risco. Mesmo no caso por estupro, não se deve abortar. A legislação brasileira admite o aborto em caso de estupro, porém, fica a pergunta: foi a criança quem cometeu o crime? Então, a legislação brasileira, ainda que em alguns casos ela admita, ela não libera isso. Existem alguns casos específicos em que a legislação entende que deva recorrer, e são casos, providencialmente, em que a deliberação ela é até bastante demorada, bastante difícil de se ter, e que impede muitas das vezes que a mulher recorra a esse expediente. Então, é a providência divina permitindo que aquela criança nasça. Porque não foi a criança que cometeu o crime, tudo isso estava enquadrado num regime de provas e expiações dolorosas, sim, mas necessárias também, e não superiores às resistências daqueles envolvidos numa situação. Então, por que imputar a responsabilidade à criança por um delito do qual, ao espírito, né, por um delito do qual ela não tomou parte, no espírito reencarnante? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, como estupro, a posição espírita é absolutamente contrária. Ainda que a legislação fique mais flexível, o espírita vai continuar sendo absolutamente contrário, vai orientar as mulheres que chegarem ao seu contato contra essa ideia, contra essa proposta de aborto, ainda que haja respaldo na legislação. A legislação humana ainda é imperfeita, quanto a humanidade ainda é imperfeita. Só a legislação divina é perfeita, porque Deus é perfeito. No caso do estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. Então, se a mulher não tem condições psicológicas, não tem um nível de consciência para ficar e amar aquela criança, a gente vai entender essa questão. Mas é preferível que ela coloque em adoção e dê uma chance a esse espírito de ter uma reencarnação. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Então, mesmo que ela não tenha, que ela alegue que vai passar 9 meses desconfortável psicologicamente, vai valer, considerando que ela vai estar fomentando a vida. É claro que é uma questão bastante complexa de se palpitar, mas nós não estamos aqui palpitando, estamos falando à luz da doutrina espírita, onde a vida deve ser valorizada sob qualquer aspecto considerada. E
E aí nós ficamos com essa reflexão de Emmanuel, que está lá no livro Vida e Sexo, terminando aqui a nossa fala sobre esse tema tão importante. Emmanuel diz que admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de etiologia obscura, das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, ninguém que promova o aborto fica ileso das consequências. E aí, nesse estudo sobre a união da alma e do corpo, nós reforçamos que a união se dá na concepção. Então, já há um espírito ali que vem repleto de esperanças, porque essa encarnação para ele é a dádiva, a misericórdia divina, permitindo a ele recomeçar. Aquele espírito vem cheio de dúvidas, mas também cheio de esperanças. Aquele espírito tem o apoio das entidades sublimes que o amparam, que intercedem por ele, e todos aqueles que estão aptos em condições de recebê-lo, deve estar ali desde o momento da concepção trabalhando, emitindo vibrações superiores para que ele seja bem-vindo, para que ele ocupe o seu lugar no mundo físico, na sua escola de provas e ajude como co-criador da criação a tornar esse mundo um mundo melhor para ser habitado. Que Deus nos abençoe e que possamos ter uma semana de muitas realizações no campo do bem. Muita paz a todos.